Você considera isso um erro claro? Você considera o que isso daí que aconteceu? Eu considero o erro claro porque, na minha avaliação, a ação do Jorginho ela teve impacto. A central do apito, ela é a dona da opinião na transmissão nos dois canais, no pay-per-view e no aberto. Fala, galera! Mais uma vez, Flamengo e Palmeiras entregaram tudo dentro e fora de campo. O jogo pegou fogo no Maracanã, mas o pós-jogo, esse foi ainda mais quente. Mas, porra, eu fico triste porque um espetáculo legal, com o Maracanã lotado e tem a ingerência do árbitro, né? Mas eu fico triste porque acho Sampaio um bom árbitro, mas acho que é um dos mais soberbios do futebol mundial. Eu não sei, desde que eu estou há quase 8 anos aqui, meu parecer, acho que ele tem alguma coisa com Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras. Então, fico triste por isso, porque eu acho ele um grande árbitro. Até ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Mas eu que tenho código, não vou falar o que ele falou para mim. Ele fechou o microfone, mas eu sempre fui respeituoso com ele. Ele falou muita coisa para mim, mas eu não vou falar porque eu tenho código e isso fica em campo. O que acontece em campo, fica em campo, mas eu fico triste por isso. Tudo por causa de um lance polêmico envolvendo Gustavo Gomes e um pênalti que dividiu o Brasil. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Pênalti claríssimo no Gustavo Gomes, não dado no começo do jogo. E no lance do pênalti deles, o Bruno Fux foi empurrado pelo Pedro antes de cometer o pênalti. Pênalti claro pro Palmeiras. Pênalti claro pro Palmeiras. Você falou da arbitragem? Claro que interfere. Claro que interferiu. Interferiu totalmente na arbitragem dele. Quando ele erra, quando ele deixa de marcar um pênalti claro, absurdo, porque o pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes foi tão absurdo quanto o do Alan no Tapia. A questão é a seguinte, não tinha como. Teve pênalti pro Palmeiras no começo do jogo, o juiz não deu. Teve 2 faltas no pênalti que ele deu pro Flamengo. Falta no Vitor Roque e depois falta no Fux. Então não tem jeito. Porque se o Palmeiras perdeu pro Flamengo, foi por causa desse pênalti que não deram. O consultor de arbitragem da Globo, PC de Oliveira, foi direto. Acho que a arbitragem ela está muito pressionada. Porque nós tivemos nas últimas semanas 2 erros importantes, né? O do Ramon Abate, no São Paulo e Palmeiras, hoje do Wilton. E são, teoricamente, os 2 melhores árbitros do Brasil. E o Wilton já atuou em 2 Copas do Mundo, em 2018 como VAR, em 2022 apitou 5 jogos. O Abate apitou a final olímpica e os 2 estiveram no Mundial de Clubes com boas atuações e são os 2 cotados para apitar a Copa no ano que vem, para representar o Brasil. E esses erros não são erros de desconhecimento de regra, como foi o Abate no jogo de São Paulo, que estava em cima da jogada e interpretou como um lance acidental e fomos unânimes aqui, que entendemos que houve uma imprudência do Alan, porque sem querer também é falta. E mudanças também naquilo que a FIFA faz a leitura de protocolo do VAR, que no início a ideia original era de somente injustiça, aquele erro claro, óbvio, aquele erro incontestável. A chamada do VAR era para salvar a arbitragem, para não ter gol de mão do Maradona, para não ter ajeitar a bola com a mão do Henry, né, na repescagem da Copa, para salvar, não ter erro de gol impedido, ou gol que a bola bate lá dentro, Inglaterra e Alemanha, entra 1 metro, aí vem a tecnologia da linha do gol. A tecnologia veio para isso. Só que, para isso, a gente precisa ter árbitro forte em campo e também precisa ter orientação muito firme, muito segura. E aqui muda sempre a orientação. Nós tivemos na gestão do CNM uma orientação, e nós debatemos aqui, né, daquele árbitro que era para sustentar a decisão de campo, e às vezes passava erro no campo e o VAR não entrava, no sentido de defender as decisões do campo. E hoje a orientação está muito no sentido de mais interferência. Até a FIFA mudou do erro claro e óbvio para uma linha do... Eu tenho até esse material, vou passar para o nosso time essa semana, que é a linha do é ou não é. Então, esse é ou não é, porque tem hora... Eu lembro que no começo da implantação do VAR, muitas vezes a gente falava assim, olha, foi falta... Até tem um contato, mas não é lance de VAR, porque não é erro claro. Era mais fácil de entender. Foi falta, a gente está discutindo... Você considera isso um erro claro? Você considera o que isso daí que aconteceu? Eu considero o erro claro porque, na minha avaliação, a ação do Jorginho ela teve impacto
Tem disputa do de Gomes, bola, porque né, ele Paulo? não disputou a bola e não é um contato de referência, porque muitas vezes o jogador está buscando uma referência e tem um contato com o adversário. Duas mãos. E ali não, foi com as duas mãos nas costas e com impacto, o braço estendido, porque normalmente quando é uma referência, você está só marcando a distância do adversário. Ali Você não, opina que ele o VAR não perdeu o chamou tempo por da qual bola, olha razão? só. Oi? E você opina que o VAR não chamou por qual razão, então? Eu acho que faltou, para mim, assim, pressão. Os árbitros estão pressionados e com medo de tomar grandes decisões, e não pode. No nível do Wilton, no nível do Caio Max, que estava na cabine, que é candidato inclusive a ser VAR FIFA na próxima temporada, independe o tamanho das equipes, independe o momento de pressão de bastidor, que está muito forte, independe o tempo do jogo, se é com 1 ou com 10 minutos, lances claros assim, eu acho que tem que ter a atuação do VAR. Para Mauro, não teve erro nenhum da arbitragem. E ele ainda deu aquela cutucada elegante, né? Aquele famoso tapa de luva, na opinião do especialista da Globo. É inevitável falar da arbitragem. Eu acho que assim, já se criou uma narrativa de erro de arbitragem. Não houve erro de arbitragem. Há polêmica de arbitragem. Erro foi no Morumbi. Comparar as duas coisas não dá. A tentativa de estabelecer uma comparação entre o que houve no jogo entre São Paulo e Palmeiras e ontem, desculpa, gente, não dá mesmo. Vamos lá. O time visitante deixa de ter um jogador expulso e um pênalti contra si quando no segundo tempo perde por 2-0, ou seja, poderia ser 3-0, um a menos. Agora o time visitante poderia ter um pênalti no começo do jogo, 11 contra 11 fora de casa, ou seja, com o jogo inteiro pela frente, né? Não dá para comparar. Essa comparação, desculpa, eu não consigo nem imaginar como é possível fazer uma comparação. São cenários totalmente distintos. O que deixou de ser marcado ontem foi algo... Há uns 20 anos eu criei uma expressão chamada pênalti à brasileira. O que se marcar seria um pênalti à brasileira. Eu não sei se vocês viram, mas no sábado houve um jogo importante na Alemanha, Bayern e Borussia. O primeiro gol do jogo é do Harry Kane. Ele cabeceia após um cruzamento, e o Guirassy, o centroavante, o atacante do Dortmund, está marcando. E tem um toque igualzinho do Jorginho. Igualzinho. Aliás, a foto desse contato está no perfil do Bayern de Munique Notícias. Ninguém reclamou, gol seguiu. Niko Kovac, técnico do time do Dortmund, depois do jogo, ele reclama até da falta de critério do árbitro durante o jogo, mas diz, aquilo não é falta. E o árbitro fala depois, não, aquilo não é falta. Não há força suficiente para derrubar o jogador. O jogador, no caso específico, consegue finalizar. Vamos voltar um pouquinho, o gol contra do Pulga, contra o Bayern, nos Estados Unidos, na Copa do Mundo de Clubes. Não houve reclamação, também tem um contato no Pulga. E com relação ao futebol brasileiro, a gente pode falar das contradições, claro, porque os árbitros não têm critério. A gente pode voltar até o 89, o gol do Maurício no título do Botafogo contra o Flamengo. Ali o Leonardo é empurrado também levemente, mas ele não seguiu o jogo. Ali se apitou a moda internacional. Ontem, o Wilton tentou apitar a questão que eles não sabem apitar. A moda futebol, e não futebol, são duas coisas, futebol brasileiro. E aí, para criar essa narrativa, e há um esforço muito grande para se reforçar essa ideia de erro de arbitragem, e o certo da minha visão é polêmica envolvendo a arbitragem, que eu admito, óbvio que eu admito, evidente, que alguém acha que é pênalti, ainda mais no ambiente do futebol brasileiro. Então podemos discutir. Agora, tratar como erro inquestionável ou não. Erro inquestionável, na minha visão, lógico, estou dando a minha opinião, tá, gente? Discordem à vontade. Porque você fala, às vezes o cara não entende bem que é uma opinião. Foi no Morumbi. Ali foi um erro crasso, uma coisa que não dá para discutir. São lances bem distintos. Para reforçar, você tem o quê? O mal do futebol nas transmissões, que é central do apito. A central do apito, ela é a dona da opinião na transmissão nos dois canais, no pay-per-view e no aberto. E o que ele fala tem que ser repetido claramente por todo mundo, porque ninguém contesta. Não sei se há uma determinação global lá de não contestar, mas não se contesta. É impressionante, tem 4 comentaristas, ninguém fala um ai, não tem nenhum senão. E outro dia aconteceu de um companheiro ficar numa situação que ele meio que discordou e depois veio a opinião do central do apito. Bem, o Arnaldo sabe muito bem essa história, né? Não preciso ser redundante aqui, repetitivo com relação a isso. E isso é o que é colocado como se fosse a palavra final. E os outros ex-árbitros que comentam em outros lugares, com exceção de um ou outro, repetem o coro, por quê? Eles eram ruins também, como ruim é a arbitragem brasileira, e apitavam dessa maneira que a cultura, entre aspas, do apito nacional é essa. Então, desculpa, erro de arbitragem, eu não aceito essa argumentação, não concordo, não aceito não, pode ter, é óbvio que cada um pensa como quiser. Polêmica de arbitragem, tudo bem, pode acontecer. O jogo, né, o Palmeiras teve domínio, controle, fez um jogo bom, mas faltou o fundamental. 2 coisas fundamentais. Criar chance
criou muito pouco, o Rossi não fez nenhuma defesa. E entender o jogo que parece que a comissão técnica não entendeu ainda. O Palmeiras, ele quando ocupa o campo de ataque e domina o jogo, ele deixa muito espaço na sua última linha. O São Paulo fez gol assim, o Bahia fez gol assim com bola longa, e ontem o Flamengo fez gol assim. O pivôzaço do Pedro, passa para Arrascaeta, o outro gol, bola roubada. E o Fux era o mapa da mina. E não foi trocado no intervalo. Eu imaginava que ele não voltaria para o segundo tempo. E ele volta para o segundo tempo. O Abel Ferreira tenta jogar dessa forma, pressionante, no campo do adversário, dominando, controlando, mas ele ainda não conseguiu. Contra adversários mais desafiadores, que são mais fortes. São Paulo no Morumbi, Bahia na Bahia, Flamengo no Rio. Né? Contra os outros adversários é diferente, Juventude e tal. Ainda falta uma sintonia nisso aí. Ele ainda não conseguiu. Porque ele é português, mas não é Jorge Jesus. E aí, quem tá certo nessa? O homem da arbitragem ou o comentarista que adora cutucar o sistema? E pra você, foi pênalti ou não? O Wilton Pereira Sampaio errou feio ou a Globo tá exagerando de novo? Comenta aí embaixo porque essa discussão tá pegando fogo. E se você curte esse tipo de debate, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma polêmica do nosso futebol. Porque aqui, meu amigo, o futebol vai muito além das 4 linhas. Até o próximo vídeo!